Olha, com a chegada de um novo ano, muita gente já começou a pensar nas mudanças que pretende fazer na vida, inclusive na área profissional. Mas você sabe como se planejar para mudanças ou melhorias na sua carreira? Como se organizar? Se a intenção é arrumar um novo emprego ou se especializar dentro da própria área? É difícil, né? A gente vai falar ao vivo, então, com a coach Monize Rezende, que vai explicar pra gente como decidir essas metas. Muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Tem Notícias. Eu que agradeço, boa tarde. O ano começou. Como que eu começo o meu planejamento? Eu já deveria ter me planejado, mas não fiz ainda. Como que eu começo? De fato, o ideal é se planejar com antecedência, porque um planejamento requer um certo tempo, requer muitas etapas, né? Mas, enfim, considerando que a pessoa está aí cheia de gás por conta do ano novo, é ideal, primeiramente, colocar no papel exatamente aquilo que ela almeja. Quais são os objetivos para este ano? Objetivos profissionais, objetivos pessoais, porque para começar qualquer ação, ela antes precisa ter clareza sobre o que ela quer. E então ela vai traçar um caminho para conquistar isso que ela deseja. Você disse que a pessoa precisa ter clareza, justamente. No trabalho, por exemplo, a pessoa precisa... É bom a pessoa deixar bem claro para o chefe o que está pretendendo para esse novo ano? Existe uma... empatia, deve haver uma empatia em relação ao empregador e em relação aos funcionários, né? Então, um funcionário precisa também entender qual é o momento da empresa, né? A gente não pode esquecer que, apesar das expectativas serem de crescimento, né, serem de melhora econômica para o país, nós ainda vivemos numa crise econômica, ainda temos um grande número de desempregados. Então, o funcionário precisa avaliar qual é o cenário da empresa e então ter essa troca, né? É muito comum as empresas terem reuniões rotineiras, então é importante aproveitar esses momentos e até mesmo chamar o chefe, entrar em contato e expor aquilo que ele almeja para a empresa. Ficar insatisfeito não vale também. Às vezes o funcionário percebe esse momento da empresa, sabe que um aumento, por exemplo, não vai ser possível por causa do mercado. Mas às vezes ele quer um novo projeto, mudar de cargo dentro da empresa, de repente. Como que ele deixa isso claro para o chefe dele? Primeiro, ele precisa estar apto para ocupar essa nova função. Então, ele precisa se capacitar, ele precisa fazer uma autoavaliação para entender se ele está, de fato, apto para ocupar esse novo cargo. E, então, ele entra em contato com a chefia, com os superiores e aí verifica as vagas disponíveis, o perfil, né, exigido para a vaga. E, então, é feito... Muitas empresas têm pré-qualificações internas, né? Usam processos seletivos internos para promoção. Então, depende de como é feita a gestão do RH na empresa, né? Existem empresas mais familiares, empresas menos estruturadas e existem empresas que têm departamentos bem divididos. Então, é interessante entender como funciona essa política organizacional e, então, se adequar a essa política, né? Monize, para a gente encerrar, a pessoa que está pensando em mudar de área, por exemplo, como se planejar para isso também? Então, ela primeiro precisa entender qual é a qualificação dela para essa nova área. Então, existe, por exemplo, rede social profissional em que é disponibilizada vagas de emprego, né? E a pessoa pode aproveitar esses anúncios de vaga para entender qual é o perfil profissional exigido para que uma pessoa seja contratada para trabalhar nessa vaga e então se qualificar. E aí, ok, eu tenho a qualificação, então e agora o que eu faço com isso, né? Então, ela pode usar a internet a favor dela, ela pode e deve usar o perfil dela para trabalhar de forma profissional, né? Expor aquilo que ela sabe fazer e aproveitar a rede de relacionamentos, o networking, né? Quem sabe o seu sogro joga futebol com uma pessoa que precisa de um profissional com o teu perfil. Então, é importante estar disponível no mercado, né? Mas sem nunca negligenciar a função que exerce, né? Certo, para então. não prejudicar a empresa. Muito obrigada pela participação, Monize. Até a próxima. Até a próxima, Monize. Obrigado.